Glória Web TV, evangelizando pela internet. Querido irmão, querida irmã, vamos entrar hoje na Mariologia de São Paulo. As cartas paulinas autênticas são consideradas cronologicamente os primeiros escritos cristãos inspirados. Nesses escritos, percebemos que a preocupação primeira de São Paulo é a de anunciar Jesus Cristo morto e ressuscitado. O apóstolo dos gentios evangelizava a partir de uma catequese profundamente querigmática. A cruz e a ressurreição eram para ele a chave de leitura de todo o cristianismo. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé, afirma o apóstolo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. São Paulo se restringe ao mistério querigmático, por isso ele não possuirá propriamente uma mariologia. Somente por uma questão pedagógica e metodológica podemos falar de uma mariologia paulina, no intuito de situar o desenvolvimento gradativo da mariologia bíblica. Não obstante, é um texto paulino que apresenta a primeira referência, embora indireta, a Maria, mãe de Jesus. Esse único texto com perspectiva mariológica encontra-se na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 5, que, porém, é um texto estritamente cristológico. Quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. O que de fato nesse texto gera interesse à mariologia é a expressão nascido ou feito de mulher. É apenas uma referência indireta e alusiva a Maria que busca, sobretudo, indicar a condição humana de Jesus, sua kênose, sua humilhação, sua encarnação. Tendo Jesus nascido de uma mulher, ele assume nossa humanidade, encarnando-se em nossa história. O Filho, que nasce sob a lei para redimir da lei, faz-se igualmente filho de uma mulher, com a finalidade de fazer do ser humano filho de Deus. Nessa perspectiva, Maria passa a ter um papel importante dentro do plano divino da salvação. Possibilitar a consumação da encarnação do Filho de Deus na história humana, para que nós recebêssemos a filiação adotiva e fôssemos libertos do pecado e do legalismo alienante. Contudo, é uma referência a ela simplesmente como mãe, na sua função materna de conceber Jesus e de trazê-lo ao mundo. Inserida então na história da salvação, Maria está situada no tempo decisivo, isto é, na plenitude dos tempos, no núcleo escatológico da história em que o Filho de Deus, pré-existente ao mundo, entra na história da humanidade. A mariologia de Paulo é de caráter alusivo, pois alude indiretamente à pessoa de Maria, mãe de Jesus. O texto de Gálatas 4, versículo 4, traz uma mariologia ainda em fase de gestação. Esse pequeno relato paulino será uma base bíblica para a compreensão posterior da maternidade divina de Maria, no que tange à afirmação da real encarnação do Filho de Deus, de sua natureza humana e de sua natureza divina. Jesus não é tão somente um ser espiritual, pois quando chegou o tempo previsto, ele foi enviado pelo Pai, nascendo de uma mulher e assumindo assim a nossa condição humana. Em Paulo, portanto, Maria permanece ainda anônima, sem uma identidade específica e clara. É tão somente uma mulher que certificou a entrada de Cristo na raça humana quando chegou à plenitude dos tempos. Será, então, a curiosidade de muitos cristãos em saber sobre a vida e a ação de Jesus antes de sua paixão, morte e ressurreição e as discussões teológicas posteriores que despertarão esse interesse em conhecer quem é essa mulher que revestiu Jesus de nossa humanidade. Isso levará então a um avanço extraordinário da mariologia. Nesta busca, vão ficando mais claros o papel de Maria e sua importância dentro da economia da salvação.
E no próximo programa nos encontramos para entrar no mistério mariológico segundo São Marcos.